é só me chamar, tá bom? Manda um chat para eu saber que vocês querem atenção. Eu vou tirar o conector do microfone aqui do computador para liberar a saída de áudio. Não sei porque o meu computador ele trava a saída de áudio com o conector do microfone conectado. E aí eu tiro e a gente conversa, dá mais fluência, né, para a gente trocar ideia. Eu vou compartilhar aqui. Na verdade, antes de compartilhar, eu já até compartilhei, né? Eu vou pegar aqui um segundo software para a gente ter um backup da gravação. E eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Vou fechar o MATLAB aqui. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje na representação das grandezas da máquina em PU. Tá? Bom, por que que isso se justifica inicialmente, né? E o que que é PU? Né? Semana passada a gente fez uma caracterização da máquina, né, da máquina de indução trifásica, usando como exemplo uma máquina de 100 kW. Né, foi o nosso trabalho. Né? A gente, na aula retrasada, apresentou o circuito equivalente da máquina em regime permanente. Né, que inclusive tem essa estrutura aqui, e a gente então usou desse circuito em regime permanente, né, ou desse modelo, o circuito é o desenho de um conjunto de equações de um modelo. Então a gente usou desse modelo para conhecer as características terminais do equipamento, né? Qual que seria o torque eletromagnético que ele desenvolve na ponta do eixo, em cada velocidade mecânica? Qual que seria a potência que a máquina desenvolve no eixo para cada velocidade mecânica? Qual que seria a corrente que circularia no estator, já nos terminais elétricos da máquina, para cada velocidade mecânica? Tá? Qual que seria a eficiência de operação da máquina para cada velocidade mecânica, né, para nos orientar sobre como comprar a máquina para que ela opere com uma máxima eficiência de acordo com a carga escolhida pelo cliente. Né? Essa curva de eficiência é muito útil nesse aspecto. A gente traçou também o sinal de fator de potência em função da velocidade mecânica. Então, nós fizemos uma série de traçados que caracterizam sinais nas interfaces da máquina, elétrica e mecânica. Tá? Só que o nosso exemplo de semana passada foi particularizado a uma máquina cuja potência mecânica nominal é de 100 kW. Tá? Era uma máquina com essa característica, né? E aí com outros dados nominais, né? Ela tinha em torno ali de 1786 RPM de velocidade nominal, 220 volts de tensão nominal e assim por diante. Bom, nós fizemos uma série de análises para essa máquina específica. Nós tiramos uma série de conclusões para essa máquina. Será que as mesmas conclusões que nós tiramos para essa máquina de 100 kW valem para máquinas de outras potências? Essa pergunta ela precisa ser respondida porque se as conclusões valerem, o que a gente aprende para uma máquina
é extrapolável às demais. Se essas conclusões não valem, né, a gente precisa, então, aprender das características terminais de cada máquina em particular. Então, cada novo estudo que você for fazer, né, agora eu vou mexer com uma máquina de 75 kW a 440 volts. Aí você tem que fazer todo o estudo da aula passada, né, novamente para essa máquina. Agora eu quero mexer com a máquina de 150 kW a 380 volts. Aí você tem que repetir o estudo todo de novo. Tá? Pode ser uma possibilidade. A outra, né, é conseguir algum ponto de similaridade entre essas máquinas, de tal forma que aquilo que a gente apurou aqui nessas características terminais seja válido para a máquina de 100 kW, mas também para outras máquinas. Ou seja, a gente seja capaz de generalizar as conclusões, tá? O que ajuda muito quando você trabalha com uma coleção de máquinas elétricas de diferentes especificações, diferentes tensões nominais, diferentes velocidades nominais, diferentes potências nominais, tá? Então, seria bom se a gente conseguisse usar as mesmas conclusões extrapoláveis aqui a outras máquinas. E aí, para ter um suporte nisso, a gente vai aprender aqui uma ferramenta de representação na aula de hoje, né, chamada de PU, ou por unidade. Então a gente vai representar tanto os parâmetros, são as resistências, as indutâncias da máquina, e os sinais, né, correntes, tensões, torques em PU. Tá? Bom, primeiro, né, o que é PU? Quando a gente fala que vai representar parâmetros ou sinais na engenharia em PU. PU é uma sigla que significa por unidade. Tá? Para textos em literatura inglesa, em língua inglesa, você vai achar o mesmo nome, tá? Per unit. Então vai ser PU também. E ao que se refere essa expressão? Tá? Então essa expressão ela se refere à representação de uma quantidade qualquer, sendo essa quantidade uma fração de um valor base ao qual você vai atribuir, aqui você vai associar o valor de uma unidade. Né? Então, a gente até faz isso cotidianamente com a representação por cento. Né? E quando a gente faz uma representação em porcento, a gente representa quantidades considerando um fundo de escala de 100. No caso da PU, da por unidade, o fundo de escala é 1. Então, você representa quantidades com uma fração de 1. Igual na representação em porcento, você representa quantidades com uma fração de 100. Né? E esse tipo de representação de quantidades em porcento, por exemplo, vamos começar até fazendo esse paralelo com porcento, para facilitar o aprendizado do por unidade, né? Então, o porcento, pessoal, ele permite que você tenha uma ideia de boa qualidade de diversas quantidades que você trata no seu cotidiano, né, sem saber o valor exato daquela quantidade. Né? Então, é muito comum, se você está dirigindo, você olha
o marcador de combustível do seu carro. Né? Você vê que ele está na metade. E aí você já raciocina, opa, estou com 50% do tanque cheio. Por vezes, as pessoas não sabem, durante assim, todo o convívio com aquele carro, qual é a capacidade do tanque em litros. Ah, meu tanque tem 60 litros, comporta 60 litros de combustível, comporta 70, comporta 50. Por vezes a pessoa não tem a curiosidade de pegar o manual para ver isso. Só que ela conduz o carro por milhares de quilômetros e consegue planejar o abastecimento do carro raciocinando em porcento. Estou com 75% do tanque, tenho 50% do tanque, vai dar para rodar essa semana, não vai? Se eu estiver numa estrada, numa região mais inóspita, eu vou ter esse 50% de tanque, dá para eu chegar no próximo posto de gasolina, ou se eu perder o próximo posto, eu tenho como chegar no segundo depois dele, né? Então você tem uma série de conclusões que você tira representando números em porcento. Tá? Então, a pessoa, nesse contexto, ela falaria, né, que o tanque do carro, né, o tanque cheio, ele equivale a 100%. Ele atribuiu uma quantidade ao tanque cheio, ela não sabe quanto que é em litros, muitas vezes. Mas esse valor de 100%, que representa tanque cheio, ou a representação de outras quantidades de combustível no tanque, como uma fração de 100, é suficiente para a pessoa planejar a condução do carro e os abastecimentos. Né? Na representação PU, vale a mesma coisa, só que você vai representar as quantidades, né, como uma fração de 1, considerando que o fundo de escala é 1. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu estou tratando com uma máquina elétrica, né, e em um determinado ponto de operação, a corrente de estator vale metade do valor nominal, tá? Eu não sei, às vezes, um valor nominal exato, mas eu sei que vale metade, tá? Em uma determinada análise. Então, eu posso falar que a corrente está em meio PU. Ok? Estou com 0,6 PU de torque na máquina, torque eletromagnético. Então, estou com 60% do valor do torque nominal aproximadamente. Né? Então, a gente consegue raciocinar, analisar a máquina e se comunicar sobre ela usando também essa base PU. Tá? Matematicamente, como que isso é definido? Né? Então, para a representação PU, a primeira coisa que se faz é definir os valores de fundo de escala para as grandezas envolvidas. Quantos amperes de corrente que vai representar um PU? Quantos ohms de impedância que representa um PU de impedância? Quantos volts de tensão que representam um PU de tensão? Né? Então, essas grandezas que representam um PU são chamadas de grandezas base. E aí, quando a gente quer fazer uma representação dos parâmetros da máquina, ou dos sinais da máquina em PU, a gente inicialmente tem que definir os valores base. Então, a gente vai fazer isso agora. Tá? Então, a primeira etapa aqui nessa representação em PU, né, é a definição dos valores base. No contexto de acionamentos elétricos, essa definição ela segue um padrão que a comunidade internacional usa, que eu vou apresentar aqui. Tá? E esse padrão ele é pautado nos dados de placa de cada máquina. Né? Então, inicialmente, a gente estipula, né, na verdade a comunidade internacional inteira estipula, que a potência base
né, a potência, o valor em watts que representa 1 PU, vai ser igual à potência nominal da máquina, que aparece na placa da máquina, igual a gente viu na primeira aula, que inclusive é o valor de potência mecânica útil no ponto nominal. Tá? E a tensão base vai ser igual à tensão nominal da máquina em valores de fase, tá? Que vai ser igual ao valor de tensão nominal que aparece na placa dividido por raiz de 3. Tá? Esses dois valores base são os primeiros a serem especificados, né? E eles são extraídos dos dados de placa. Vou marcar aqui, ó. Tensão base e potência base. Os demais parâmetros base, né, dos outros sinais físicos, eles são calculados a partir desses dois primeiros. Tá? Então, a corrente base, né, o valor que representa 1 PU de corrente, o valor em amperes, que a gente vai chamar de 1 PU, né, ele vai ser dado pela potência base sobre 3, seria a potência em uma fase da máquina trifásica, dividido pela tensão base. Tá? Então, é a corrente. Se a máquina tivesse 100% de eficiência, né, a potência base sobre 3 ia dar a potência elétrica em uma fase. A potência elétrica sobre a tensão daquela fase daria o valor da corrente. Então, é como se fosse a corrente nominal da máquina, caso ela tivesse 100% de eficiência. Tá? Então, esse é o valor da corrente base. A impedância base, né, o valor que representa 1 PU de impedância, vai ser dado pela relação entre a tensão base sobre a corrente base. Tá? Tão simples quanto isso, né, que você também pode obter pela relação entre a tensão base com a potência base, né? Então, a corrente base está aqui do lado, ó. Eu vou colocar ela no lugar da corrente base aqui, ó. Tá? Então, essa é a impedância, o valor em ohms que a gente vai falar que representa 1 PU quando a gente quiser medir impedâncias. Tá? A frequência base vai ser igual à frequência nominal da máquina, né? No caso aqui de máquinas que operam no sistema brasileiro, a frequência nominal é 2 vezes π vezes 60. Tá? Aí depende da frequência nominal descrita na placa da máquina. Tá? A indutância base vai ser a relação entre a impedância base sobre a frequência elétrica base, tá? Conservando a relação, né, entre impedância, né, ou a reatância de uma indutância e a própria indutância. Ok?
Então, esses são os parâmetros base que a gente vai utilizar, né? E aí, qualquer grandeza de um determinado sinal físico vai ser representado em PU da seguinte maneira, ó. Então, quando você quiser, por exemplo, calcular uma corrente de estator, um valor qualquer que ela tenha, só que em PU, você vai pegar o valor dela em amperes e dividir pelo valor da corrente base em amperes. Tá? Se você tem uma reatância qualquer, né? Digamos aqui a reatância associada à indutância de dispersão do estator. E a gente quer representar essa reatância em PU. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor dessa reatância em ohms, né, ou nas unidades do sistema internacional, e dividir pelo valor da impedância base. Essa vai ser a reatância em PU. Tá vendo? É uma fração, o valor dela em PU é a fração que ela representa com relação à impedância base, né? O valor PU, inclusive, pessoal, é adimensional. Você vai dividir sempre duas grandezas com a mesma unidade física. Tá? Então, a gente até coloca, muitas vezes, 0,3 PU, né, para representar um número, mas a gente tem a consciência, né, que é aquela indicação, né, que você vai escrever, por exemplo, você colocaria aqui, né, 0,75 PU, tá? Então, é só para indicar para você e para as pessoas que vão ter interface com o seu texto, que ali você está fazendo uma representação em PU, tá? Mas é uma grandeza adimensional, ok? E assim, né, você faz com todos os sinais, ou parâmetros, né? A gente está chamando, sem especificar um ou outro, de grandezas, tá? Então, você vai ter tensões de estator, por exemplo, que você pode representar em PU, você vai pegar o valor dela e dividir pelo valor base da tensão, tá? Você pode representar uma indutância qualquer da máquina, por exemplo, a indutância do ramo mútuo em PU. Vai ser o valor dela em R dividido pelo valor base de indutância. Ok? E aí você pode fazer com qualquer grandeza física que você queira. Certo? Bom, com essa caracterização da representação PU, né, a gente pode observar relações entre os sinais elétricos da máquina, ou entre as grandezas elétricas da máquina, em PU também, tá? Então, se você tomar aqui o circuito... Opa, fala, Gustavo. Ô, Léo, é só uma coisa que eu chego um pouquinho atrasado, eu me perdi um pouco no início, mas a gente está, vamos dizer, transformando tudo aí em PU para conseguir calcular para vários tamanhos de máquina, é isso? É isso, Gustavo. E esse entendimento, ele talvez não está confortável ainda na sua mente, porque depois que a gente entender o que é PU, eu vou mostrar que para máquinas acima de 10 cavalos, os parâmetros delas em PU são aproximadamente iguais. É aí que a gente vai fazer o elo
para conectar esses raciocínios que a gente está desenvolvendo. Entendi. Entendeu? Então, é isso que você está falando, é isso mesmo que você está entendendo. A gente está buscando uma forma, alguma coisa similar entre máquinas, na mais diversa faixa de potências, tensões e velocidades, para ver se a gente consegue extrapolar as conclusões que a gente tira para uma máquina para essa vasta gama de outras máquinas. Né? E aí, eu vou mostrar que se essas máquinas forem representadas em PU, os parâmetros PU delas são aproximadamente iguais. Então, a conclusão que você tira para uma máquina, analisando ela, né, em PU, é extrapolável para outras. Entendeu? E aí ajuda muito para você poder trabalhar com uma vasta gama de equipamentos. Porque o que você aprendeu para um, você pode levar para o próximo, para o outro, para o outro, para o outro. Entendeu? Entendi sim. Então, beleza. Beleza. Só isso? Só. Obrigado. Beleza. Por enquanto é só. Tranquilo. Então, pessoal, se a gente observar aqui o circuito equivalente da máquina, a gente consegue estabelecer uma relação entre as grandezas físicas em PU, tal como essas relações aparecem com as grandezas em unidades do sistema internacional. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou representar aqui o circuito equivalente da máquina. Aqui a gente tem a resistência de estator, a indutância de dispersão do estator, a indutância mútua, a indutância de dispersão do rotor e a resistência do rotor dividida pelo escorregamento. Tá? Aqui a gente tem a tensão do estator. Aqui a corrente do estator, aqui a corrente do rotor. Tá? Bom, existe uma relação, né, entre sinais e parâmetros aqui em cada um desses componentes do circuito, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a tensão que você vai medir em cima de uma resistência dessa, tá? A tensão aqui no resistor de estator vai ser dada pelo produto entre a resistência pela corrente, tá? Se você, né, dividir os dois lados dessa expressão aqui pela tensão base, o que você vai obter, né? Aqui você vai ter a tensão, a queda de tensão na resistência de estator em PU, né? E aqui do outro lado da igualdade, ó, quando você revisitar a definição dos parâmetros base, você vai ver o seguinte, ó, a tensão base ou a tensão base que está aqui, ela vai ser o produto da impedância base vezes a corrente base. Então, vou colocar isso aqui embaixo, ó, impedância base vezes corrente base, né? Só que aqui, pessoal, ó, só arrumar um espacinho para a gente continuar aqui a análise. O que nós vamos ver então, né? Que a tensão da máquina em PU, desculpa, que a tensão nessa resistência em PU vai ser igual, ó, aqui, nessa primeira relação, resistência de estator sobre a impedância base, né? A resistência é um valor de impedância de um componente. Quando você divide pela impedância base, você está tomando o próprio valor dela em PU. Né? E a segunda parcela, ó, a corrente de estator em amperes, né, que está circulando na máquina, dividido pela corrente base, dá a própria corrente de estator em PU, igual a gente definiu aqui. Ó, tá? Logo, então, essa mesma relação em vermelho
com sinais aqui em vermelho, né, quando eles estão descritos no sistema internacional, ou seja, a tensão vai ser o produto da impedância pela corrente, ela vale também quando os sinais estão descritos em PU. Da mesma forma. Tá? Então, a queda de tensão nesses componentes todos vai ser, caso a gente queira, né, representar a máquina IPU, a tensão ou a relação entre tensões, impedâncias e correntes em todos os componentes elétricos da máquina, essa relação se preserva, mesmo com os sinais em PU. Tá? Isso vai valer também para a relação entre correntes em um nó. Né? Então, aqui, ó, nesse nó, entra a corrente de estator, né? Está aqui, o circuito está todo em série, sai do nó a corrente do rotor, e aqui a gente tem a corrente no ramo mútuo. Né? Então, a gente pode dizer aqui, pela lei de Kirchhoff dos nós, que a corrente de estator, né, ela vai ser igual à corrente de rotor, mais a corrente do ramo de magnetização. Né? Então, a somatória das correntes que entram no nó, no caso a corrente estator, vai ser igual à soma das correntes que saem do nó, que é a corrente do rotor mais a corrente do ramo de magnetização. Se você dividir os dois lados da igualdade pela corrente base, né, você preserva a igualdade e você então vai poder dizer o seguinte, ó, aqui a corrente de estator sobre a corrente base é o próprio valor da corrente estator em PU. Aqui, ó, a corrente do rotor sobre a corrente base é a corrente do rotor em PU. E a corrente do ramo mútuo sobre a corrente base vai ser a corrente de magnetização em PU. Tá? Então, a lei de Kirchhoff dos nós pode ser aplicada com as correntes envolvidas em unidades do sistema internacional, e a mesma lei é válida quando as correntes estão representadas em PU. Tá? E aí, então, pessoal, vale, né, com essas duas análises que nós apresentamos, né, valem as leis de Kirchhoff, as duas, né, a do laço e a dos nós, para os sinais representados em unidades do sistema internacional ou em PU. Tá? Até refinando aqui a minha explicação, né, se a gente quisesse até verificar a validade dessa minha colocação para a lei de Kirchhoff das malhas, né, a primeira lei de Kirchhoff, o que ela diz? Né, que a somatória das tensões em uma malha tem que ser zero. Tá? Então, se você pegasse aqui aquela primeira malha que eu marquei em verde, o que você pode dizer dela? Né? Que a tensão de alimentação do estator da máquina vai ser a queda de tensão aqui, nessa resistência do estator, mais a queda de tensão aqui nessa indutância de dispersão do estator, mais a queda de tensão no ramo mútuo. Tá? Com todos esses sinais em volts, ok? Então, seria isso aqui, ó, queda de tensão na resistência do estator, mais a queda de tensão na indutância de dispersão do estator, mais a queda de tensão no ramo mútuo. Se nós dividirmos os dois lados dessa igualdade pela tensão base, o que a gente obtém? Né? Já obtém o seguinte, ó, a tensão de estator sobre a tensão base é o valor da tensão de estator em PU. A queda de tensão na resistência de estator sobre a tensão base vai ser a tensão, né, na resistência de estator em PU.
a tensão na indutância de dispersão do estator sobre a tensão base vai ser a tensão nessa indutância em PU. E a tensão na indutância de magnetização dividido pela tensão base vai dar a tensão da indutância de magnetização em PU. O que a gente observa, então, né, que é a mesma lei de Kirchhoff dos laços, né, ou seja, a somatória das tensões em um laço igual a zero, que foi feita aqui, né, foi apresentada aqui com as tensões em unidades do sistema internacional, ela é válida quando a gente representa todos os sinais de tensão em PU. Ok? Então, essa representação PU das grandezas preserva a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos laços, e a segunda, que é a lei dos nós. E aí toda a teoria de resolução de circuitos nasce dessas duas leis. Então, logo, tudo que a gente sabe para resolver circuitos pode ser aplicado igualzinho quando a gente está com os sinais representados em PU. Beleza? Então, a gente vai fazer análises agora com a máquina, né? Muitas dessas análises vão ser generalistas, né? Considerando os parâmetros da máquina em PU. Tá? A gente, em várias delas, né? A gente não vai falar assim, essa análise vale para uma máquina de 100 kW, ou ela vale para uma máquina de 20 kW, ou de 500 kW. Não. A gente vai falar assim, em PU, né, a gente está aqui com a máquina com tais parâmetros em PU, a potência base dela é 1 PU, e a gente vai tirar conclusões. E essas conclusões vão valer para a máquina de 500 kW, para de 100, para de 20, né? Que vai, as conclusões, as características terminais, né? Os resultados esperados, né, valem para todas elas. Só que aí você vai, então, particularizar valores específicos depois para cada máquina. Tá? Mas mais ou menos como aquele sinal se comporta, você já vai saber. Tá? Por exemplo, uma coisa que a gente vai deduzir daqui a pouco é que a corrente de partida em qualquer máquina dessa fica entre 6 a 9 vezes a corrente nominal ou a corrente base. Beleza. Então, se for a máquina de 20 kW, a gente já espera essa corrente, né, de 6 a 9 vezes a nominal. Se for de 100 kW, a gente também já espera uma corrente de partida que seja de 100 a 9 vezes a corrente nominal. Né? O que é a corrente nominal para cada máquina? Aí sim é diferente. Né? E se você quiser o valor em amperes, aí você já sabe que é 6 vezes a corrente nominal, você vai pegar o valor nominal e vai, então, achar esse valor em amperes. Ok? Bom, eu vou rechear a aula assim, com mais exemplos, né? Aqui eu estou tentando fortalecer a relevância do assunto, né? Para a gente não ficar perdido em cálculos e eu, né, ficar falando, é desse jeito porque é. Né? Isso aqui não existe, né, em um material técnico de boa qualidade, igual o nosso curso de engenharia mecatrônica. Tá? Então, eu estou explicando o porquê que é relevante, como que vai ser usado, e vou voltar nessa explicação mais vezes para me fazer cada vez mais claro. Tá? Bom, com essa caracterização, né, das leis de circuito respeitadas, igual nós fizemos aqui, a gente não pode resolver circuitos com as grandezas em PU. Tá? E uma coisa que é disponível na literatura técnica da área é a faixa típica de parâmetros em PU para máquinas maiores do que 10 cavalos. Tá? Eu vou colocar aqui essa faixa. Mas essas são faixas.
Vou colocar máquinas de indução trifásicas, tá? Porque isso aqui vale para elas. Então, os pesquisadores da área observaram que se você representa os parâmetros da máquina, de diversas máquinas em PU, tá? Então, eles repetiram esse processo que a gente mostrou aqui na aula para diversas máquinas, tá? Então, pegou uma máquina de 37,5 kW, que são 50 cavalos, viu a potência nominal, né, e especificou a potência base, viu a tensão nominal, especificou a tensão base, calculou os demais parâmetros base, pegou aqui os parâmetros do circuito equivalente, são essas 3 indutâncias e essas 2 resistências, e calculou o valor deles em PU. Depois eles pegaram uma outra máquina de 50 kW, repetiram o mesmo processo, pegaram aqui os parâmetros do circuito equivalente dessa máquina e representaram em PU também. Depois eles pegaram uma máquina de 62 kW, pegaram os dados de placa, representaram os parâmetros base, calcularam os valores dos 5 parâmetros da máquina em PU e registraram esses valores em PU. E assim eles foram fazendo para diversas máquinas. E eles observaram que os parâmetros da máquina em PU, né, de diversas máquinas, quando representados em PU, eles são mais ou menos iguais. Tá? Então, em unidades do sistema internacional, esses parâmetros, né, em ohms, né, que são as resistências, e Henry, que são as indutâncias, né, eles são brutalmente diferentes para máquinas diferentes. Só que quando se representa esses parâmetros em PU, eles são aproximadamente iguais. Tá? Isso foi levantado de maneira empírica, e essa faixa de valores típicos é então muito difundida e usada na comunidade que trabalha com máquinas elétricas. Tá? Então aqui tem um elo comum entre máquinas de diversas especificações. Os seus parâmetros em PU são mais ou menos iguais. Tá? E mais ou menos iguais a quanto? Então vou colocar aqui, que inclusive são as faixas que eu intitulei nesse tópico. Tá? Então, a resistência de estator em PU fica em mais ou menos 5 mPu até 50 mPu. A resistência de rotor em PU é aproximadamente 1,2 vezes a resistência de estator em PU. A indutância de magnetização em PU fica entre 1 e 3 PU. E a soma das indutâncias de dispersão do estator e rotor, tá? Ela fica entre 0,15 e 0,25 PU. Tá? Então, essas são as faixas típicas de valores para os parâmetros da máquina quando os tais parâmetros são representados em PU. Ok? Eu vou marcar aqui os valores ideais, né, os valores que são alcançados em máquinas, né, que têm projetos melhores. Tá? Antes disso, eu só queria refinar aqui a grafia, ó, indutâncias em PU. Eu esqueci de colocar o PU. Tá? Então, para uma máquina com um projeto melhor, tá, a resistência de estator ela vai se aproximar aqui do menor valor, né, porque essa resistência de estator ela vai ser responsável pela produção de potência térmica, onde a gente vai estar desperdiçando energia elétrica e dinheiro. Tá? Então, quanto menor essa resistência, melhor para nós. Tá?
O valor ideal, né, ou máquinas de melhor projeto, elas vão apresentar valores aqui para a indutância de magnetização em torno de 3 PU, tá? Então a indutância ela mede, né, quanto de fluxo magnético a máquina cria para cada 1 ampere de corrente que circula naquele componente, tá? Então você quer, né, esse fluxo mútuo representa as linhas de campo mútuas, ou que saem do estator e chegam no rotor. E a gente quer que esse campo seja elevado para que o ímã do estator interaja com o ímã do rotor e produza muito torque para cada ampere de corrente aplicado naquele ramo. Tá? Então, valores grandes dessa indutância significa o quê? Muito ímã para cada ampere. Isso nos interessa, né? Porque os ímãs são responsáveis pela produção de torque. Tá? E para as indutâncias de dispersão não tem um valor ótimo, aí vai depender do projeto da máquina. Tá? Se você quiser limitar a corrente de partida, é melhor ter essa indutância de dispersão maior. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho que é ela que limita, ou elas que limitam a corrente de partida. Tá? Agora, se você quiser uma máquina com um pico de torque eletromagnético maior, aí já é melhor ter essas indutâncias mais baixas. Aí, no caso aqui das indutâncias de dispersão, a caracterização, né, de um valor ideal em PU vai depender do cliente da aplicação. Tá? Então, por exemplo, se uma máquina dessa estiver sendo embarcada em um veículo elétrico ou um veículo híbrido que tenha perfil esportivo, é melhor prestigiar o pico de torque. Então, a gente utilizaria uma máquina com indutâncias de dispersão mais baixas. Agora, se você está com uma máquina com partida direta na rede, com uma corrente exagerada, né, em uma indústria, e essa corrente exagerada potencialmente vai produzir queda de tensão no sistema de alimentação ao qual ela é conectada, e os vizinhos vão perceber essa queda de tensão, né, as outras cargas vão perceber e você vai ter problema com isso, aí vale a pena limitar a corrente partida. É melhor usar uma máquina cuja soma das indutâncias de dispersão fique próximo, ou a soma fique próxima a 0,25 PU. Tá? Então, depende, no caso aqui, dessas indutâncias. Ok? Bom, com essa consideração, pessoal, então, só um minutinho, parece que travou aqui meu software. Vou fechar o MATLAB aqui para liberar a memória, só um minuto. Isso aqui é o material da última aula, pensei que o MATLAB já estava fechado, e eu estou vendo que o computador, o cooler aqui está sinalizando que está pesado para ela. Bom, então aqui, pessoal, isso aqui travou mesmo, eu tenho que fechar o software, só um minutinho. Tomara que ele tenha salvado. Vamos abrir de novo aqui. Até salvou o material todo. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, a gente vai redesenhar, né, o circuito da máquina e começar a aprender coisas interessantes, né, extrapoláveis a várias máquinas, aplicáveis a várias máquinas, considerando que elas tenham essa representação em PU. Tá?
Então, a resistência de estator aqui, né, ela está em torno de 0,05 PU, tá? Aí, pessoal, para facilitar nossas análises e a minha grafia aqui, tá? Eu não vou colocar resistência de estator em PU mais, tá bom? Vou omitir aqui o subscrito PU, não vai ter nenhuma perda aqui de conteúdo com isso, e a gente consegue ter um desenho, inclusive, menos carregado, tá bom? A indutância de dispersão do estator, tá? A soma das indutâncias de dispersão aqui fica nessa faixa, né? 0,15 a 0,25. Eu vou colocar metade do valor final para cada uma das duas. Essa e essa aqui, tá? Então, eu vou fazer uma análise aqui considerando o valor dessas indutâncias em 0,75 PU para cada uma, de tal forma que a soma das duas fique igual a 0,15, tá? A indutância mútua vai ser de 3 PU, e a resistência do rotor, né, que é 20% maior do que a do estator tipicamente, vai ser 0,06 PU sobre S. O valor do escorregamento aí vai depender do ponto de operação da máquina, né? Isso aqui, então, vai ser a resistência do rotor sobre o escorregamento, tá? Então, a gente vai aplicar aqui tensão, né, pelos terminais de estator. Estamos representando essa tensão agora em PU. Vai ter a corrente de estator, também representada em PU. Deixa eu colocar os sinais aqui de outra cor, eu acho que vai ajudar. Então, aqui é a tensão de estator em PU. Aqui a gente vai ter a corrente de estator, também em PU. E a corrente do rotor, também representada em PU. Tá? A gente observa que existe uma diferença muito grande dos valores desses parâmetros elétricos em PU. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, essa indutância de dispersão era de 75 mPu e a resistência de estator de 5 mili, né? Então, essa reatância aqui, em PU, a reatância é igual à indutância, tá? Na frequência nominal. Então, essa reatância aqui, ela é 15 vezes maior do que essa resistência, tá? Da mesma forma que essa indutância mútua, ela é de 300% ou 3 PU. Ela é muito maior do que as demais parcelas. Tá? Então, a gente consegue tirar conclusões da máquina fazendo simplificações desse circuito que são justificadas pela diferença muito grande entre os parâmetros do circuito. E eu gostaria, então, né, de fazer essas análises com vocês, né, tendo essa característica em vista, tá? E daí tirar conclusões interessantes da máquina, né, via simplificações do circuito. Tá bom? Uma coisa que eu falei aqui na análise, e que eu não tinha dito anteriormente, e pode causar algum incômodo, né, é que o valor de uma determinada indutância em PU, ela é igual ao valor da própria reatância em PU, tá? Quando você está mexendo no sistema internacional, né, com essas grandezas representadas em unidades do sistema internacional, existe diferença entre elas, né? No caso aqui, a reatância de dispersão vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância de dispersão. Tá? Então, são valores, são números diferentes. Agora, se você representa a reatância e a indutância em PU, elas têm valores iguais. Tá? Por que disso? Né? Se você pegar aqui e calcular o valor da reatância de dispersão em PU, você vai dividir a reatância de dispersão
pela impedância base. Né? A reatância é um valor de impedância. Isso vai ser igual, então, a 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor da indutância. Também estaria dividido pelo valor base, para você representar os sinais em PU. Tá? Então, esse sinal aqui é a própria reatância de dispersão em PU. Né? E aqui do lado, pessoal, esse outro termo, o segundo termo, né? Ele pode ser reescrito assim, ó. Como que a gente definiu aqui a relação entre a indutância base e a impedância base, né? Vai ser a frequência base vezes a indutância base. A gente definiu no início da aula. Tá aqui, ó. Uma indutância em PU vai ser a relação entre a indutância em R sobre a indutância base, tá? E a indutância base, por sua vez, é a relação entre a impedância base e a frequência base, tá? Onde a frequência base é a frequência nominal, ok? Então, eu vou usar dessa expressão aqui, lá embaixo. Aqui, ó. Então, no lugar da impedância base, eu coloquei o produto da frequência pela indutância. Tá? Então, se a máquina estiver com partida direta, né, alimentada, por exemplo, uma máquina para operar no sistema elétrico brasileiro, se ela estiver alimentada com 60 Hz, né, então a frequência aqui é 60, né? E aí, 2 vezes π vezes 60 vai ser exatamente o valor da frequência base. Os dois, né, simplificam a 1. E aí, ó, a relação da indutância de dispersão sobre a indutância base dá o quê? Dá a própria definição da indutância em PU. Só que se a gente pegar aqui um encadeamento dessas igualdades, olha o que acontece aqui na primeira parcela aqui dessa igualdade. Ó. O que a gente tem aqui? A própria reatância em PU. Tá? Então, na frequência nominal, a reatância, qualquer reatância em PU, ela é igual ao valor da respectiva indutância também em PU. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a análise, né? E aí pode causar um certo incômodo, porque eu vou processar, por exemplo, quedas de tensão, né? Pensando no valor da indutância em PU, né, multiplicado pela corrente, mas na verdade o valor da própria reatância em PU multiplicado pela corrente, que é de estator, desculpa, vai dar a queda de tensão em PU. Tá? Uma vez que a indutância e a reatância são iguais quando representadas em PU. Tá bom? O que muda, então, né, nesse circuito? O que faz a configuração dele se alterar significativamente? O ponto de operação que vai ser embutido aqui, ou embarcado aqui no circuito, pelo valor do escorregamento. Né? O escorregamento, igual nós mostramos aqui, quando a gente modelou a máquina em regime permanente e chegou nesse circuito, o escorregamento ele mede a diferença entre a velocidade do campo girante, né, que é o ômega-e, com relação à velocidade mecânica. E isso tudo como uma fração da velocidade do campo girante. Tá? Então, a máquina pode operar em ampla gama de velocidades. Né? Digamos aqui que a gente faça uma análise com partida direta, inicialmente, tá? E tem muita máquina com partida direta, tá? Tem muita com inversor também, mas tem muita máquina com partida direta. Então, essa frequência aqui é constante, né? E essa velocidade aqui ela é amplamente variável. Tá? Então, com essa consideração, né, a gente tem valores de escorregamento que variam muito. Tá?
exemplo, se o eixo da máquina, ou se a máquina tiver com velocidades baixas, ômega R próximo a zero, tá? Significa que o escorregamento vai ser dado pela relação ômega E menos zero sobre ômega E. Então, ele fica próximo a 1. Tá? Para velocidades mecânicas próximas do valor nominal, o escorregamento é baixinho, tá? Por quê? Para velocidades próximas do ponto nominal, igual a gente viu nos traçados de semana passada, tá? Se for uma máquina de 1.800 RPM, uma máquina de 4 polos, o campo girante vai operar aqui a 1.800 RPM, né? E o que a gente viu nas curvas de semana passada? Que a velocidade mecânica vai ficar muito próxima a isso, 1.780, 1.770 RPM, tá? Então, você vai ter alguma coisa tipo 20 aqui no numerador, 10 RPM, dividido por 1.800. Tá? Então, o escorregamento fica muito baixinho, próximo a zero, né? E isso, então, nos permite concluir o seguinte, ó, que para velocidades mecânicas diferentes, tá? O valor do escorregamento muda muito e a configuração do circuito também vai mudar, tá? Então, a gente vai usar desse fato também para poder tirar conclusões interessantes da máquina de acordo com a faixa de velocidades que ela esteja operando. Tá? Se está próxima da operação com o rotor travado, né, velocidades baixas, o rotor bloqueado, que é o regime de partida, ou se está próximo ao ponto nominal, que é o regime de operação. Tá? Então, vamos pegar o primeiro cenário, quando a máquina está partindo, tá? Ou está com velocidades mais baixas. Né? Então, nesse cenário, igual a gente acabou de deduzir, o escorregamento é aproximadamente 1. Né? 1 é um valor grande para escorregamento. Tá? Realmente, na hora que o eixo está travado. E aí, pessoal, o que nós vamos observar? Né, que o circuito equivalente da máquina em PU, ele vai adquirir esse formato aqui para velocidades baixas. Então, a resistência de estator, em torno aqui de 5 mPu, a indutância de dispersão do estator, ou a reatância, né, o mesmo valor, 0,075 PU, a indutância de dispersão do rotor, né, ou a reatância do rotor aqui de também 75 mPu, a resistência do rotor sob escorregamento vai ser igual a resistência do rotor, uma vez que aqui o escorregamento é unitário, tá? Que vai ser, então, aproximadamente aqui 6 mPu, tá? E a indutância mútua, 3 PU, ok? Então, aqui, pessoal, a gente vai observar a associação de componentes do circuito com valores significativamente diferentes, né? Então, o que a gente observa aqui, ó?
se a gente quisesse simplificar esse circuito pela associação dos seus componentes em série em paralelo, a gente observaria que no ramo do rotor, ó, essa indutância de dispersão do rotor, ela está associada em série com a resistência do rotor, e ela vale aproximadamente 12 vezes mais do que a resistência do rotor. Tá? Então, a associação em série das duas vai dar basicamente essa aqui, que é 12 vezes maior. Né? Então, nós vamos simplificar o circuito sob essa consideração. Poderia ser desenhado assim, ó. E o M aqui em 3PU, tá? Bom, aqui então, pessoal, usando, né, da mesma diretriz de análise, a resistência de estator está em série com a indutância de dispersão de estator. E a resistência de estator é 15 vezes menor do que a indutância de dispersão de estator. Então, a associação em série das duas vai dar aproximadamente a que é 15 vezes maior, que é a reatância de dispersão do estator. Tá? Então, vamos promover uma próxima simplificação. Onde a gente pode desenhar o circuito assim. Opa, desculpa. Ok? E agora, pessoal, a gente tem, né, uma oportunidade, uma nova e última simplificação, né, para essa operação com alto escorregamento ou baixa velocidade, que na verdade é o regime de partida, que é a seguinte, ó, essa indutância mútua, ela está paralela com a indutância de dispersão do rotor, né, sendo que a indutância mútua é 40 vezes maior do que a indutância de dispersão do rotor. Tá? Então, se você coloca uma impedância em paralelo com a outra, tá? E uma delas é 40 vezes maior do que a outra, a impedância equivalente da associação vai ser basicamente a menor delas. Né? Toda a corrente vai passar basicamente na menor das impedâncias. Ok? Então, a gente pode simplificar mais uma vez o circuito para essa estrutura aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso circuito, né, que modela a máquina na condição de baixa velocidade ou em regime de partida, né, com escorregamento muito alto. Tá? Isso aqui vale
né, durante todo ponto de operação para o qual a máquina tenha elevado escorregamento. Foi a condição que a gente colocou aqui, ó. Tá? E o que a gente observa, então? Né? Se a gente quisesse calcular a corrente de estator nessa condição de elevado escorregamento, ou seja, a corrente de estator na partida, ela vai ser dada pela relação entre a tensão de estator dividido pela soma das duas reatâncias, tá? A gente vai calcular ela aqui em módulo, tá bom? Então, a gente não vai se preocupar aqui com a representação complexa desses sinais, tá? A gente vai mexer com módulos, que é suficiente para o que a gente quer avaliar ou apurar, né? E se você, então, colocar a tensão nominal na máquina, colocar uma tensão de estator de 1 PU, o que a gente vai observar? Que essa corrente estator em regime de partida vai ser aproximadamente 1 PU, que é a tensão, dividido pela soma das reatâncias em PU. 0,15 PU. 1 por 0,15 dá aproximadamente quanto? Né? 6, 7, né? 7 PU. Tá? Então, esse número ele é muito difundido e muito conhecido por profissionais que trabalham na área de acionamentos elétricos. Tá? Então, quando você vai partir uma máquina, fazer partida direta dela, não é partida por inversor, né? Você fecha a seccionadora ou um disjuntor para aplicar a tensão da rede na máquina, tá? Você vai ter um correntaço que é aproximadamente 7 vezes a corrente nominal. A corrente nominal é um pouquinho menor do que 1 PU, mas é próximo, tá? Então, você vai ter correntes típicas aqui da ordem, né, de 7 vezes, tá? Como essas impedâncias, né, são caracterizadas por faixas de valores, né, uma faixa de valores em PU, então existe também uma faixa para as correntes, tá? Então você vai ver tipicamente a corrente de partida em PU em torno de 6 a 9 vezes, ou 6 a 9 vezes a corrente nominal, tá? E isso não dura só quando a velocidade da máquina está zero, tá? Então, durante toda a faixa de elevado escorregamento, a gente vai observar isso, né? Que inclusive foi a premissa de análise mais forte que a gente usou aqui em toda a simplificação, né? Foram 3 etapas de simplificação, né, que se justificaram no início, logo no início da análise, quando a gente considerou o escorregamento baixo, tá? Desculpa, o escorregamento alto, a velocidade mecânica baixa, tá? 1 é alto, 0,9 é muito alto, 0,8 é muito alto, 0,7 é muito alto, 0,6 é muito alto, tá? Então, escorregamento baixo vai ser alguma coisa em torno de 0,01, 0,02, 0,06, tá? Então, toda a faixa aqui, né, que você tiver escorregamentos altos, você vai ter essas simplificações possíveis, e o circuito equivalente final da máquina com essa estrutura. Logo, essa corrente mantendo, né, um mesmo patamar o tempo inteiro, tá? Durante toda a faixa de altos escorregamentos, né? Até por isso, pessoal, se vocês recuperarem aqui na mente, né, o material nosso de teoria de máquinas, uma das curvas que vocês
traçavam, a partir do modelo dinâmico da máquina, era a curva do módulo da corrente de estator em função do tempo, tá? Então, essa corrente, ela vinha gigante, aí, de repente, ela despencava e chegava na corrente de trabalho, tá? Vou colocar aqui que a gente mencionou, né, a corrente do tempo, tá? Então, essa característica, ela se explica também aqui no modelinho em regime permanente, tá? Então, aqui você tem 6 a 9 vezes a corrente nominal, ou 6 a 9 PU mais ou menos, e aqui, né, se você colocar a carga nominal, você vai ter uma vez a corrente nominal, tá? Então, essa curva, né, ela foi apreciada, né, no contexto daquela modelagem, e a gente não tinha explicado ela ainda com mais, com um apelo físico mais forte, né, dando a justificativa física para ela mais forte. E hoje a gente conseguiu dar essa justificativa, tá bom? E eu comentei também em um ponto aqui da aula, né, que que essas impedâncias de dispersão são os elementos responsáveis por limitar a corrente de partida. Tá? Então a justificativa está aqui, ó. Se você quiser uma máquina com correntes de partida mais baixa, convém que essa máquina tenha indutâncias de dispersão mais altas. Tá? Essas indutâncias são os parâmetros elétricos majoritariamente responsáveis por limitar a corrente de partida. Tá? E aí, pessoal, esse circuito que a gente obteve aqui, né, ele vai ser usado em outras análises que nós faremos, tá? E eu queria dar um nome a ele para que a gente possa se referir ao mesmo em outros momentos, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro circuito simplificado. Tá? Esse aqui. Ok? Bom, conforme eu comentei também há alguns minutos, né, a gente altera significativamente, né, a estrutura desse circuito de acordo com os valores de escorregamento, né? E aí tem valores muito bem definidos, né? Quando a gente está com a máquina com velocidades baixas, ou escorregamentos altos, que foi o que a gente acabou de analisar, e a gente também vai ter a configuração desse circuito muito alterada quando a gente está com velocidades altas, o que significa escorregamento baixo. Tá? E eu queria fazer essa análise com baixos escorregamentos, que inclusive é próximo aqui, né, do ponto nominal de operação, onde a máquina vai operar a maior parte do tempo, né, promovendo também simplificações no circuito com a premissa de operação com escorregamentos baixos. Né? Vamos fazer isso lá embaixo, então. Então, para velocidades mecânicas, né, próximas do valor nominal.
né, o escorregamento baixo. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Vamos pegando aqui o circuito equivalente. Aqui estão os nossos valores em PU. E a resistência de rotor sobre R, né? 0,06 sobre um escorregamento que agora é baixo, né? Baixo aqui significa alguma coisa da ordem de centésimos ou milésimos, tá? Escorregamento de 0,05, 0,005, 0,001, tá? Escorregamento da ordem de décimos, são escorregamentos altos, tá? 0,1, 0,2, 0,7, tá bom? Então, são escorregamentos baixos. E a gente vai observar, né, na máquina que escorregamentos baixos caracterizam a operação próxima ao ponto nominal, tá? Então, desenhando aqui a curva de torque por velocidade, por exemplo. Essa curva tem essa característica aqui, igual a gente já traçou nas nossas modelagens, tá? E o escorregamento, né, ele cresce em sentido oposto ao da velocidade. Então, ele vai ser a diferença entre o campo girante e a velocidade mecânica da máquina, tá? Aí eu estou ponderando aqui pelo número de pares de polos, que é o ômega-r, que a gente escreveu aqui em outros momentos da aula, dividido por ômega-e, tá? Então, quando a velocidade mecânica, né, equivalente é igual ao ômega-e, a gente está aqui no ponto de torque nulo, tá? Se a velocidade do campo girante for igual à velocidade mecânica, não tem fluxo variável do estator no rotor. Por primeira lei de Maxwell, não tem tensão induzida no rotor. Logo, não tem corrente no rotor e, pela segunda lei de Maxwell, não vai ter campo magnético sintetizado no rotor. Sem campo magnético no rotor, não tem torque também, porque você só vai ter o ímã do estator, tá? Então, quando, né, não há escorregamento, a máquina não sintetiza torque. Esse ponto, então, é o ponto de escorregamento nulo. Tá? Por outro lado, quando a velocidade mecânica é zero, né, que é esse ponto aqui, o escorregamento vai ser dado por ômega-e sobre ômega-e, vai ser igual a 1. Então, o escorregamento 1 é caracterizado nesse ponto aqui, ó. Entre o 0 e 1, né, a gente vai, então, caracterizar o crescimento do escorregamento. Tá? Então, o escorregamento ele cresce em sentido oposto ao da velocidade e o ponto nominal da máquina está aqui, mais ou menos, tá? Aqui a gente tem a velocidade mecânica nominal, aqui o torque eletromagnético nominal. Então, esse aqui é o ponto nominal da máquina e ela é tipicamente comprada para operar próxima ao ponto nominal.
né? Quem escolhe o ponto de operação é a carga. Só que a gente, antes de comprar a máquina, avalia a carga e escolhe uma máquina cujo torque nominal seja próximo ao torque de carga. Tá? Então, a máquina é comprada para operar próxima aqui desse ponto, tá? Nessa região aqui. Tá bom? Então, o que vai acontecer nessa região? Essa é uma região de escorregamentos baixos, né? E no ponto nominal, a corrente de estator é próxima da corrente nominal, né? Então, se a gente colocar aqui, se a gente alimentar a máquina com um PU de tensão, ou com tensão nominal, né? E ela tiver com escorregamentos baixos, tracionando uma carga, tá? É bem provável que a corrente de estator aqui também esteja próxima a um PU. Tá? Bom, se a gente multiplicar essa corrente de estator pelo valor dessas impedâncias aqui em PU, tá? Você vai ter uma queda de tensão aqui nesse ramo, eu vou chamar de Vx, tá? De aproximadamente quanto? Ó? Você tem a reatância de dispersão em ponto ou em 75 mPu e a resistência em 5 mili. Então, a associação das duas dá basicamente a indutância de dispersão, que é 15 vezes maior do que a resistência. Tá? Então, se você multiplica a impedância dessa indutância de dispersão, né, 75 mPu por 1 PU, o resultado vai ser 75 mPu de queda de tensão. Tá? Então, você vai impor aqui um PU de tensão na alimentação, vai ter uma queda nesse ramo de 75 mPu. Tá? Que significa o seguinte, né? 75 mPu com relação, 75 mPu com relação a 1 é 1/16 avos. Tá? Ou 7,5%. Então, basicamente, toda a tensão do estator vai chegar no ramo mútuo. Vai ser em torno aqui de 1 PU. Ok? Bom, essa tensão ela vai ser aplicada aqui, né, na indutância de magnetização, onde então a gente vai ter a corrente aqui do ramo de magnetização e a gente também vai ter a corrente do rotor. Tá? O que nós vamos observar então? Essa corrente de magnetização tá aqui todos os cálculos em módulo, não vou omitir, né, a descrição de módulo aqui do número complexo. Ela vai ser dada pela relação entre a tensão pela reatância, né, que tem o seu valor igual ao valor da própria indutância em PU. Então, vai ser 1 PU de tensão sobre 3 PU de reatância, né, caracterizando, então, um valor de 0,3, aproximadamente, né, 0,3 PU de corrente. Tá? Então, a resistência do rotor, a corrente no rotor, então, né, ela vai ser dada pela subtração entre a corrente de estator e a corrente no ramo mútuo. Tá? Nós vimos a semana passada, né, que quando a máquina opera próximo ao ponto nominal, a gente viu aqui na curva do fator de potência da máquina, a gente viu que esse fator de potência é elevado. Tá? Eu vou até sobrepor aqui a curva do fator de potência à curva de torque, né? E a gente viu que esse fator de potência ele era elevado próximo do ponto nominal, tá?
elevado e, por vezes, próximo do unitário. Tá? Então, essa corrente de estator, o fator de potência, ele mede, né, de certa forma, a defasagem entre a tensão e a corrente de estator da máquina. Tá? Então, quando o fator de potência é próximo a 1, ele está elevado, significa que, né, já que ele é calculado a partir de um cosseno, que o ângulo entre esses sinais aqui é próximo a zero, ou defasamento entre eles. Né? O ângulo entre os vetores espaciais é igual, no espaço, é igual ao defasamento desses sinais no tempo. Tá? Então, próximo ao ponto nominal, a corrente de estator está quase em fase com a tensão de estator. Tá? E aí, pessoal, o que nós vamos observar aqui? Ó? A tensão no ramo mútuo está basicamente igual à tensão de estator. Ok? E a corrente no ramo mútuo vai ser dada, né? Ou é a corrente que circula em uma reatância. Então, em reatâncias, a corrente está defasada de 90 graus da tensão. Né? Então, se a gente fosse desenhar isso aqui no plano dos complexos, ó, né, no nosso sistema DQ, que é onde essas variáveis são definidas, eixo D e eixo Q. Tá? Então, se, por exemplo, a gente tivesse a tensão de estator definida aqui no eixo D, a corrente no ramo mútuo estaria defasada de 90 graus, porque a tensão no ramo mútuo é basicamente igual à tensão de estator. Tá? Então, a nossa corrente do ramo mútuo estaria para cá. Ó. Né? O defasamento desses sinais no tempo é o mesmo que se observa aqui no plano dos complexos, quando a gente representa os vetores espaciais desses sinais, né? Pela transformada de Clark e Park, igual a gente viu na teoria. E aí, pessoal, pelo alto fator de potência da máquina, a corrente de estator vai estar quase que em fase com a tensão. Ok? E aí, então, a corrente do rotor, que a gente gostaria de caracterizar, ela vai ser a subtração desses dois vetores espaciais aqui, que nós desenhamos no plano. Né? Então, a corrente estator menos a corrente mútua, né, eu gosto de pegar o subtraindo, né, da operação vetorial, inverter ele aqui, né, colocar ele a 180 graus e somar com o minuendo da operação. Que a soma aqui é só fazer a regra do paralelogramo para a gente ter o vetor resultante. Então, essa aqui é a corrente do rotor. Né? E o módulo dela, aqui, ó, ela pode ser obtida por Pitágoras. Aqui, né? A gente pode dizer aqui o seguinte, ó, que o módulo da corrente do rotor, vou chamar aqui de IR, sem a notação vetorial e sem o módulo, né, ela vai ser igual, ela está na hipotenusa, né, daquele triângulo retângulo, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Né, vai ser IS ao quadrado mais IM ao quadrado. Tá? Só que IS vale 1 PU, né, que vai vir ao quadrado, e o IM vale 0,3 PU. Né, que a gente também vai elevar ao quadrado. Né? E aí essa soma vai resultar nisso aqui, ó. Raiz de 1 ao quadrado é 1, e 0,3 ao quadrado é 0,09. Né? Então essa soma aqui, ó, vai dar
está dentro da raiz, né, 1,09. Raiz de 1,09 é aproximadamente 1. Tá? Então, conclusão, né, a corrente do rotor também fica muito próxima a 1 PU quando a máquina está próxima do ponto nominal. Ok? E aí, se a gente olhar esse valor de corrente que a gente acabou de caracterizar aqui com os demais elementos do circuito, ó, IR, né, em torno de 1 PU, o que a gente vai observar então? Que essa corrente vezes essa reatância, né, que vai resultar aqui na queda de tensão nesse componente, mas essa mesma corrente vezes essa resistência, que vai resultar na queda de tensão desse componente, ela vai ter que ser igual à tensão que aparece aqui, ó. A mesma tensão do ramo mútuo, porque elas estão em paralelo. E essa tensão vale 1 PU. Tá? Então, o que a gente vai concluir com isso? Vou escrever lá embaixo, ó. Deixa eu ver se aqui daria para ver. Vou até fazer aqui para a gente ver o cálculo junto com o circuito, ó. Então, a tensão do ramo mútuo, que é em torno de 1 PU, ela vai ser igual, né, a reatância de dispersão do rotor vezes a corrente do rotor, mais a resistência do rotor sobre o escorregamento vezes a corrente do rotor também. Tá? A própria corrente do rotor vale 1 PU, aproximadamente, que foi o que a gente acabou de deduzir. Né? Essa reatância de dispersão aqui, pessoal, ela vale, olha lá no circuito, ó, 75 mPu. Tá? Então, para que esse produto aqui resulte em 1 PU, tá? Esse RR sobre S, ele tem que ficar em torno de 1 PU. Tá? Já que a outra parcela que está aqui somando com ele é muito pequena. Ok? Então, o que a gente conclui aqui? Que próximo ao ponto nominal, quando a gente está com o escorregamento nominal, a relação da resistência de rotor com o escorregamento é próxima a 1 PU. Tá? De onde também a gente vai concluir que a resistência de rotor em PU ela é aproximadamente igual ao escorregamento nominal. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente representou essa resistência de rotor em PU em 6 mPu. Então, o próprio escorregamento no ponto nominal, que é esse aqui, ó, ele vai ficar próximo a 6 mili. Ok? E com isso caracterizado, a gente consegue simplificar o circuito. Né? Então, você pode pegar o circuito equivalente, que era o ponto que eu queria chegar com toda essa dedução, tá? Só que a gente tinha que deduzir passo a passo para ter qualidade na modelagem, né? Então, você pode pegar o circuito equivalente aqui, ó, e simplificá-lo dessa maneira para operações próximas ao ponto nominal. Então, aqui, ó, essa resistência próxima aqui a 5 mPu, essa reatância próxima a 75 mPu, essa indutância bem alta, né, 3.000 mPu, ou 3 PU, aqui 75 mPu, e RR sobre S, aproximadamente 1 PU, igual a gente acabou de deduzir. Tá? Bom, o que a gente vai observar então, pessoal? Agora, a associação série desses dois componentes, ó, vai dar basicamente esse aqui, que é 15 vezes maior do que o outro. Tá? Então, a gente vai ter uma primeira simplificação, que vai ser essa aqui, ó.
ok? Bom, além disso, né, a gente vai observar que a queda de tensão nesses dois componentes aqui, nesses dois elementos de circuitos, é muito baixa quando a gente tiver uma corrente de estator de 1 PU, que é a corrente, o valor aproximado dela no ponto nominal. Se você multiplicar 1 PU por essas impedâncias aqui, ó, de 75 mPu, associação série das duas, você vai ter uma tensão aqui em torno de 75 mPu também. Tá? Então, toda a tensão que você colocou aqui no estator, né, com a alimentação nominal, ela vai aparecer aqui, ó, nesse ramo mútuo. Tá? Então, você também pode simplificar mais uma vez o circuito, considerando que basicamente toda a tensão de estator vai aparecer no ramo mútuo aqui. E aí o circuito pode ser redesenhado de novo assim, ó. Tá? Desses elementos de circuitos, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse aqui vale em torno de 1 PU e esse aqui vale em torno de 3 PU. Então, a associação paralela, né, de duas impedâncias que são tão diferentes, né, vai dar basicamente a menor. Tá? Então, a gente pode promover uma nova simplificação, que é a última, tá? Para a gente fechar a aula. Caracterizar aqui o segundo circuito simplificado da máquina. É válido para operações próximas ao ponto nominal, e que é esse aqui, ó. Tá? Então, o que a gente observa nele? Que a corrente de estator, né, ela vai ser a relação entre a tensão pela impedância do rotor sobre o escorregamento. Então, ela vai ser dada pelo escorregamento vezes a tensão sobre a resistência de rotor. Né? Ou seja, próximo ao ponto nominal, a corrente de estator é proporcional ao escorregamento. Tá? Da mesma forma aqui, né, a corrente de estator está basicamente igual a de rotor, né? Ou seja, a corrente de estator chega aqui no nó, tem uma impedância muito menor do que a outra, ela vai basicamente no ramo de menor impedância, que é o ramo do rotor. Então, a gente pode dizer também, né, que a própria corrente do rotor é proporcional ao escorregamento em torno desse, próximo, né, do ponto nominal. Tá? Da mesma forma, se o escorregamento já for baixo demais e próximo a zero, aí essa impedância explode, né? E aí um outro circuito simplificado que a gente vai ter é esse aqui, ó. A máquina vira basicamente uma reatância na rede, né? Então, enquanto ela está operando com baixa carga, né? Ou seja, escorregamento baixo significa baixa corrente estator, baixa corrente rotor e baixa carga também. Tá? A gente deduziu uma expressão para o torque eletromagnético dessa máquina, que tinha essa estrutura aqui, ó. Né? Se no lugar do IR a gente colocar essa expressão aqui, né, que caracteriza o valor dele próximo ao ponto nominal, a gente vai ter o seguinte torque. Né, simplificando aqui, ó, S ao quadrado com S, né, resulta nisso aqui, ó. O torque eletromagnético vai ser 3 meios de polo sobre 2
vezes RR sobre ômega E vezes VS ao quadrado sobre... Peraí, tem um erro aqui, pessoal. Aqui era RR ao quadrado, desculpa. Que até simplifica com esse RR aqui de cima, tá? Vezes o escorregamento, tá? Então, conclusão, o torque próximo ali do ponto nominal também é proporcional ao escorregamento, tá? Então, logo, o torque de carga, a gente está mexendo com a máquina em regime permanente, também vai ser proporcional ao escorregamento, ok? Então, quando a gente está com a carga próxima do seu nível nominal, o circuito equivalente da máquina é esse, né? E a gente vai ter as próprias correntes aqui proporcionais ao escorregamento. Se o torque de carga ficar baixo, próximo a zero, tá? Você vai ter um escorregamento também baixo, tá? Escorregamento baixo significa essa impedância aqui muito alta, né? E aí ela fica maior do que a impedância paralela a ela. E aí o circuito equivalente da máquina passa a ser esse aqui, ó. Tá? Eu queria explicar melhor de onde esse circuito nasceu. E aí, qual o comportamento da máquina com baixa carga mecânica no eixo? Ela é basicamente um reator. É como se você estivesse colocando um reator na rede, tá? A defasagem, né, entre a tensão e a corrente em um reator é de 90 graus. Então, a máquina vai operar com baixíssimo fator de potência, tá? E baixíssima eficiência também, já que ela não tem carga útil. Ok? Bom, então essas são algumas conclusões interessantes, né? Se separarem aqui, a gente, com esses parâmetros em PU, a gente tirou uma série de conclusões interessantes pela faixa de operação da máquina, né? E usando um modelo bem agradável de trabalhar, né? A gente conseguiu sair daquele modelo dinâmico, não é que a gente não queira usá-lo, tá? Mas é um modelo sofisticado, demanda, né, uma estrutura de cálculo sofisticada, ele é muito útil, tá? Mas se a máquina estiver em regime permanente e a gente considerar esses valores em PU, a gente consegue simplificar um modelo de maneira muito pronunciada, né? De uma maneira muito destacada, e aí consegue tirar conclusões interessantes usando um modelo bem mais simples, ok? Esse então é o meu recado de hoje, né? E aí fechando também, né, que vai ter um assunto no início da aula, essas conclusões extraídas aqui valem para qualquer máquina maior do que 10 cavalos, tá? São as máquinas onde aquela faixa típica de valores em PU se aplica. Tá? Isso, então, justifica aqui todo o nosso esforço para representar, né, os parâmetros da máquina em PU. A gente extraiu conclusões e vamos extrair nas outras aulas conclusões que servem para qualquer máquina grande. Tá? Tipicamente, a máquina de 10 cavalos é uma máquina que você não vai conseguir tirar do chão. Tá? Já considera como sendo uma máquina grande. Ok? Bom, eu queria então encerrar por aqui e abrir a palavra a vocês, né, para dúvidas, considerações, saber se vocês entenderam. Eu fico disponível. Léo, Eu? uma pergunta. Sim. Bom, mas assim, a gente, igual você falou, a gente fez esses cálculos considerando uma máquina maior que 10 cavalos, mas a gente pode uma lógica para as máquinas menores, não? Gustavo, nas máquinas menores, essa faixa de parâmetros, ela muda um pouco, tá? Pode-se usar a mesma sistemática,
mas não é tão seguro pegar essas conclusões da aula e dizer que elas vão se aplicar com a máquina pequena. Tá? Mas a gente pode abordar a mesma sistemática e particularizar a análise. Tá? Agora, para as máquinas grandes, a maior parte das conclusões que a gente tirou aqui, ela é válida. Tá? Uma delas, por exemplo, aqui, ó, quando a máquina está vazia, isso é outro número assim, muito comum para quem trabalha com essas máquinas elétricas, né? Então, agora a nossa última conclusão aqui, ó. Quando a máquina está vazia, tá? Você vai ter a tensão da rede aplicada basicamente no ramo mútuo, que tem uma reatância de 3PU. Então, se você está alimentando a máquina com tensão nominal, que é de 1 PU, a sua corrente de estator vai ser o quê? Tensão sobre reatância, 1/3 de PU. Tá? Esse é um número super manjado em para máquinas industriais grandes. Ou seja, você mediu a corrente de estator da máquina, né? Você colocou um amperímetro. O resultado da medição é um número que está em torno de 1/3 da corrente nominal, pode saber que a máquina está vazia. Tá? Agora, se for uma máquina menor que 10 cavalos, ela vai estar vazia, né? E você vai ver correntes em torno de meio PU, 0,6 PU, 0,7 PU. Tá? Então, você não tem mais uma segurança, um número deduzido que você possa mais ou menos esperar para máquinas pequenas. Entendeu? Entendi. Beleza. Era essa a dúvida, então. Obrigado. Beleza, valeu. Pessoal, mais algum esclarecimento, alguma consideração que vocês queiram? Fica tranquilo. Beleza, James. Pessoal, então tá, na ausência de mais dúvidas, né, de mais ou de demais intervenções que vocês queiram fazer, eu vou me despedindo então, agradeço a presença de vocês, queria desejar um bom fim de semana e uma boa noite, e a gente se vê de novo então na sexta-feira que vem, beleza? Até lá então. Semana também. Valeu. Beleza, boa noite. Boa noite.